ao segundo secretário da Casa, vereador Paulo Henrique Correia, que proceda a leitura, que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Claudionor Risse, Dorival de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes César, Presente. João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia presente, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo o número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário da Casa, vereador Claudionor Risse, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha solicita a dispensa da leitura, que é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Está em votação a ata da sessão ordinária anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão a ata da sessão comemorativa em homenagem aos policiais do ano realizada na última sexta-feira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão solene da última sexta-feira. Deixa depois para mim aqui. Das comunicações. Em cima da minha mesa, que eu anotei a lápis dos artigos. Comunicação do SEBRAE São Paulo, que comemora 10 anos. Um convite para os senhores vereadores para participar da solenidade que se realizará no próximo dia 30/4, portanto, na próxima quarta-feira, às 19h30, nas dependências do Grêmio Literário e Recreativo de Barretos. Telegramas relativos à liberação de verbas do Ministério da Saúde, comunicando o repasse de verbas relativo aos programas em andamento no município de Barretos. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também informando a liberação de verbas para os programas vigentes com a Prefeitura Municipal de Barretos. Na ordem do dia. Acho que está ao contrário aqui. O Marcelo me ajuda aqui, que eu acho que inverteu. Tá, Projeto em discussão única. Projeto de lei número 50/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o município de Barretos a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social do Estado. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Projeto de lei número 50. A maior parte dos projetos de lei estão no complemento, na pauta que vocês receberam, os senhores vereadores receberam. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única.
O vereador Euripinho solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. A redação final do projeto número 50/2008. Projetos em primeira discussão. Hã? Diga, vereador Euripinho. Justificativa de voto do vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho. Senhor presidente, boa noite, telespectadores da TV Barretos, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença. Senhor presidente, esse convênio do governo do estado com o Fundo de Solidariedade, para poder explicar à população, é no valor de R$14 mil. Eu entendo que, como os problemas sociais têm aumentado muito em nosso país, e especificamente em nossa cidade, com relação ao desemprego, o Fundo Social de Solidariedade ele tem um papel muito importante nessa administração. E nós sabemos que o dia a dia realmente tem acarretado um volume muito grande de pessoas que o procuram. Sabemos da necessidade da população, senhor presidente, com relação também à questão de ajuda que essas pessoas que têm em relação à casa própria, em relação até coisas pessoais, até de alimentação e outras coisas mais. Nós precisaríamos fazer alguma coisa, e tem um projeto que foi colocado de minha autoria, que é o Banco de Materiais de Construção. A gente precisa fazer alguma coisa para dar sustentação ao Fundo Social de Solidariedade, juntamente com a promoção social, para que nós possamos ajudar efetivamente, senhor presidente, as famílias carentes. Essa é a minha preocupação e é meu dia a dia. Eu tenho certeza que esse valor dessa verba de R$14 mil com esse convênio vem ajudar, mas acredito que mais projetos em nível social têm que ser implementados, principalmente do Fundo Social, com outras áreas de trabalho, para que a gente possa dar sustentação a essas famílias. O senhor sabe muito bem o que eu estou dizendo, porque nós entendemos que essas famílias que tanto procuram o Fundo Social de Solidariedade são famílias carentes, que buscam uma moradia, que buscam sobrevivência no mundo onde o desemprego só tem aumentado. Pode usar os 50, que é igual para os dois. Tá. Senhores vereadores, nós recebemos no final dessa tarde, nesta casa, 2 projetos de lei em caráter emergencial da Prefeitura, que são convênios para recebimento de repasses do governo do Estado de São Paulo a fundo perdido. O primeiro trata-se de uma verba de R$30 mil, que tem como objetivo fazer parte, vai compor os gastos com a reforma da Praça Padre Primo. E o outro, no valor de R$150 mil, também efetuado pelo governo do Estado de São Paulo, a fundo perdido, que será utilizado para... Como é que é? Eu vou ler isso aqui porque é complicado. Sinalização semafórica da Avenida Professor Roberto Frade Monte. Então, são dois projetos que autorizam o município a receber essas verbas. As comissões emitiram pareceres em caráter também emergencial, e eu preciso da autorização do plenário para que esses projetos possam ser apreciados ainda na noite de hoje. Portanto, está em discussão essa proposta da presidência da Casa. Entendendo que não há
oradores. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, autorizado a apreciação dos projetos ainda na sessão de hoje. Vamos discutir primeiramente o projeto de lei número 57/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a Prefeitura do município de Barretos a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos a fundo perdido, com o objetivo de utilização na reforma da Praça Padre Primo, no valor de R$30.000. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não. Com a palavra, o vereador Olímpio Jorge Nabem. Projeto, vereador. R$30.000 para a Praça Padre Primo. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, telespectadores da TV Barretos, que nos assistem, meu boa noite, colegas vereadores, galeria. Senhor presidente, a minha vinda para discutir esse projeto é com grande alegria e felicidade, que acaba sendo todo o trabalho efetuado pela essa administração com o intuito de buscar recursos para resolver situações que já vêm se arrastando há muito tempo. Nós sabemos que a praça em questão a receber esse benefício, para aqueles que estão nos assistindo, é a Praça do Rosário. E é muito importante que nós preservamos esse local, agora, numa hora tão importante, uma vez que, particularmente falando, doutor Otávio, temos ali estabelecimentos de comércio, né, no caso, que sempre nos cobram alguma atitude, além dos fiéis, porque nós sabemos que o piso da praça realmente requer um trabalho. Temos um coreto lá que pode ser melhorado, eu não sei qual que é, eu não vi o projeto, qual que é a intenção das melhorias em questão, mas o principal de tudo, doutor Otávio, sem dúvida, são os banheiros. Nós sabemos que ali se tornou um lugar perigoso. E eu tive a oportunidade, uma vez que lá me dirigi, quando eu estava comendo um lanche, num quiosque de um amigo, e eu fiquei assustado com a situação como eu vi aquele banheiro. Principalmente por se tratar realmente de um esconderijo, a verdade é essa. Então, a reivindicação do bairro Fortaleza, de todo o pessoal da Pracinha do Rosário, onde são realizados lá quermesses, eventos, nós sabemos muito bem da festa italiana, né? Que já está no calendário municipal, que também é um grande evento que é realizado naquele local. A nossa preocupação, e eu tenho certeza da administração, de todos aqueles que são adeptos da Igreja do Rosário, com participação de casamentos e também de cultos religiosos, né, que são as missas cotidianas, e o senhor, como mora, senhor presidente, nas redondezas, e também é uma pessoa que tem certeza que está vibrando muito com esse repasse, e eu acho e tenho certeza que esse repasse está vindo em boa hora. Tenho certeza que, uma vez aprovado esse convênio, e quero aqui também aproveitar a oportunidade de agradecer aos colegas vereadores que entenderam a vinda dessa verba numa hora oportuna e não mediu esforço para poder estar assinando esses projetos, para poder atender a reivindicação da população do bairro Fortaleza,
do Alto da Fortaleza, e eu tenho certeza que essas reformas serão bem-vindas numa hora importante e, novamente, o Padre Gai, que eu sei que uma hora dessa está lá, estará muito feliz recebendo essa benfeitoria, porque ele representava muito aquele bairro, e eu assistia muitas missas dele, e tenho saudades, e eu fico feliz por poder estar atendendo, através desse projeto, essas reivindicações dos fiéis, realmente, da Igreja do Rosário e de toda a população daquele redor. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador, o senhor me concederia uma parte? Um grande prazer. Só para lembrar a toda a população de Barretos, aproveitando que nós estamos com a casa bastante movimentada e nós temos telespectadores da TV Barretos, que nesse final de semana, aliás, a partir do dia 1º, se não me engano, inicia-se a festa italiana, uma festa extremamente tradicional, já na cidade, se transformou numa festa tradicional, uma festa de grande vulto, e que congrega ali todas as famílias, uma festa muito familiar, que congrega não só as famílias da Fortaleza, mas de toda a cidade, que até lá se dirigem pelo clima festivo e pela excelente comida que ali é servida. Então, aproveitando só o ensejo de sua explicação, para poder lembrar a todos os nossos telespectadores e as pessoas presentes na nossa casa na noite de hoje. Sem dúvida, meu presidente. Eu sei que o senhor é um adepto à comida italiana, na massa, né? Nem podia, né, vereador? Olha o sobrenome. Tinha que ser. Mas é importante, como eu ressaltei aqui, que essa festa italiana faz parte do calendário já municipal, como faz parte também a festa da solidariedade do Soares de Oliveira e outros eventos que a gente conclamou aqui através de projetos de lei na casa. Então, a alegria nossa, né, senhor presidente, em relação a esse projeto, é dar à Praça do Rosário aquilo que sempre todos esperavam, realmente um visual bonito, e toda a reforma, tenho certeza, está chegando em boa hora. Muito obrigado. Continua em discussão o vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, munícipes, imprensa. Senhor presidente, eu vou destoar do pronunciamento do vereador Euripinho com relação à objetividade do presente projeto. Eu quero aqui deixar claro, senhor presidente, que essa casa já passou, por essa casa já passaram projetos de urbanização. E esses projetos de urbanização, no meu entendimento, a maioria deles foi um projeto de desflorestamento. Isso aconteceu na Praça Primavera, isso está acontecendo lá na Praça da Estação, e eu tenho medo que aconteça também um processo de urbanização, entre aspas, que para mim não é, o mesmo procedimento de tirar as já poucas árvores que existem no local. O que tem acontecido muito aqui em Barretos é que é dado poder para alguém que supostamente deveria entender, mas não entende, e não é a primeira vez que eu falo sobre isso, sobre as implantações de modernizações ou de urbanização das praças de Barretos. A questão de quase um ano atrás foram tiradas as árvores da Rua 16, lá na Praça Primavera. E foi feito um requerimento por mim, perguntando por que havia sido tirado e o que se pretendia, e a resposta veio que viria a ser implantado um processo de urbanização que até hoje, quase um ano passado, não se tornou absolutamente nada. Nada. A praça continua do mesmo jeito, cheio de manilhas, de canos de conduto lá em cima da calçada da Rua 18, e os processos e o procedimento de expectativa de melhoria daquela praça continuam paradinhos. Nós vimos isso agora, o processo de urbanização, a mesma coisa com relação à Praça da Estação. Está andando, mas num passo de tartaruga, assim, daqui, irritante, principalmente para quem já admirou aquela praça, como já admirou a Praça da Primavera, e também a gente constata outras praças em completo abandono, como é o caso da Praça 9 de Julho.
Já foi aqui feito requerimento feitos requerimentos por vários vereadores, pedindo para consertar o piso da praça, pedindo para tornar mais adequada a iluminação, pedindo para melhorar as condições do banheiro, que é usado por muita gente, usuária dos ambulatórios de referência, e as coisas continuam do mesmo jeito. Vem aí um dinheiro, ótimo, a fundo perdido, maravilhoso, mas não é porque veio a fundo perdido e tudo mais que pode vir a ser implantado num projeto marcha lenta, improdutivo e negativo para a própria estética dos ambientes que se pretende melhorar. Então, isso é lamentável. Eu não vou votar, evidentemente, contra o projeto. O que eu espero é que mais esse projeto de urbanização seja de urbanização, seja de respeito à natureza, que não se tire árvore nenhuma, não. As 7 copas todas lá da estação, da Praça da Estação foram tiradas. Para que tirar árvore que são decenais? 20, 30, 40 anos de vida de uma árvore, para que tirar a árvore? Ah, vai melhorar a estética? Então seria obrigatório que se tirasse, plantasse outra coisa no lugar imediatamente. Há 1 ano tirada, já teriam árvores de 1 ano de idade. Não, que projeto é esse? O que se pretende, né, de um projeto de urbanização, se é fazer a coisa ficar de um projeto arquitetônico bonito, mas não ficar de um projeto de florestamento bonito? Praça é para isso, é para ter árvore, é para ter frescura no clima, é para ter sombra, é para ter coisas que agradem as pessoas estarem lá. Não é para fazer estátua ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, eu venho aqui mais uma vez cobrar, porque supostamente essas obras de urbanização estão ligadas tanto à Secretaria de Obras quanto à Secretaria do Meio Ambiente. Eu venho cobrar das duas, para que não torne mais uma praça, mais uma vez pelada, nua, desprovida da natureza, que é o essencial para todos nós. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Claudionor Risse. Senhor presidente, demais vereadores, pessoal da imprensa, público que nos assiste aqui da galeria e o pessoal que nos assiste de suas casas através da TV Barretos. Uma boa noite a todos. Muito oportuno esse projeto de reforma da Praça Padre Primo, mas é com satisfação muito grande que venho colocar que essa propositura minha, esse requerimento, no final do ano passado, solicitando a reforma completa daquela praça. Quero elogiar os meus antecessores, que colocaram muito bem, o Euripinho falando do nosso querido Monsenhor Gai, que está lá certamente vibrando por essa reforma tão necessária e até atrasada. Quero também lembrar o colega vereador, Dr. Kiko, que colocou aqui também a questão da retirada de árvores, que eu também acho uma lástima. Praça sem árvores, para mim, não é praça, como é para o Dr. Kiko e como deverá ser, certamente, para todos os nossos munícipes. Sugiro, inclusive, que se faça um requerimento solicitando à administração cópia desse projeto da Praça Padre Primo, do qual eu tenho conhecimento e sei que certamente é um projeto grandioso, exemplar, porque temos na elaboração desse projeto nada mais, nada menos que, além daquelas secretarias muito bem lembradas pelo Dr. Kiko, também a Secretaria de Planejamento. E o nosso secretário de Planejamento, Dr. Lima Bueno, pessoa preparadíssima, pessoa inclusive com doutorado na área em que atua, certamente dará àquela praça, que segundo me consta, cujo anteprojeto eu vi, de uma remodelação total, de modernização, de construção de banheiros, em local mais iluminado, adequadamente iluminado, viu, Dr. Kiko? Coisas, tudo isso que nós precisamos e devemos tomar conhecimento para saber como vai ser. É uma praça
daquela importância tão bem localizada, merece um atendimento melhor, merece sair da situação em que está. E não só a Praça Padre Primo, nossa querida Praça do Rosário. Solicitei à época também a reforma das praças do Bom Jesus, da Igreja do Bom Jesus, e também da Igreja de São Luís, que eu tenho um carinho muito grande, porque tive a oportunidade de, em 1980, desenvolver aquele projeto a pedido do Monsenhor Gai, na época era Padre Gai, e com o toque final da maestria do nosso querido, competente Dr. Mário Basso, um dos melhores arquitetos que eu conheci e que orgulha muito Barretos, a quem eu admiro bastante e com quem aprendi bastante de arquitetura. Eu que simples técnico em edificações era na época, e com ele trabalhando aprendi bastante coisa. Finalmente, a nossa Praça Padre Primo receberá certamente agora uma reforma à altura, viu, João? À altura de que ela merece. E também as duas que eu citei, Praça de São Luís e do Bom Jesus, também certamente receberão logo, logo. Muito obrigado. Coordenador, Concedido. eu gostaria de aparteá-lo Concedido. para dizer, muito bem lembrado aqui pelo vereador Euripinho, depois relembrado por Vossa Excelência, a figura carismática do padre Arquimedes Gai, que foi marcante ali na paróquia do Rosário, mas também de lembrar de outros padres que passaram por lá, né? Que foi o padre Mário, o padre André, que está lá até hoje, também o padre Zé Antônio, que hoje é o diácono, é o coordenador, eu não sei o termo que usa, mas é o pároco ali do Rosário, da paróquia do Rosário. Então, lembrar do nome desses padres que até hoje nos privilegiam com as suas presenças, né? Dizer que a igreja ali desenvolve um trabalho bastante amplo, de um cunho social muito importante, e não poderia também de relembrar a figura do Padre Primo, né? Que eu não tive a oportunidade de conhecer, porém foi da convivência da família da minha mãe, do meu pai, fez o casamento da minha mãe, e que foi como um dos pioneiros para Brasília, para a construção de Brasília. E eu tive recentemente a oportunidade de ir visitar no Cemitério da Paz de Brasília o túmulo do Padre Primo, que era sempre, isso sempre era cobrado pela minha mãe enquanto viva, né? E constatei que realmente o Padre Primo está enterrado num setor do Cemitério da Paz em Brasília, aonde é reservado para os pioneiros da construção de Brasília. Então, eu até tive a oportunidade de fotografar e quero, na primeira oportunidade, entregar isso para o pároco do Rosário, porque, com certeza, muitas das pessoas que frequentam a paróquia do Rosário, com certeza, gostariam de ter essas lembranças do Padre Primo. Obrigado, vereador. Muito obrigado, Vossa Excelência. Existo pelas palavras muito bem colocadas, por esse resumo histórico tão útil à nossa sociedade, tão útil ao povo de Barretos, aos quais eu solicito, agora terminando, que passemos a dar mais valor às nossas pessoas, aos nossos elementos históricos, que fazendo, né, a história de Barretos, contribuem de uma forma positiva e grandiosa. Esses agentes da história de Barretos precisam ser lembrados constantemente. Recentemente eu lembrei do nosso querido, nosso santinho, Padre André Bortolameotti, né, nessa casa, e creio que todos os demais, a partir do Padre Primo e até o Padre José Antônio, com quem eu tenho conversado sobre essa reforma constantemente, todos merecem o nosso carinho. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei
em discussão única. O vereador Paulo Correia solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Justificativa de voto do vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, Justificativa de voto do vereador Paulo Correia. senhor presidente, Paulo, só me desculpa, não fique à vontade. Eu só quero, em sequência, após o vereador Paulo Correia, antes que o senhor dê início no outro projeto, eu solicito a palavra pela liderança do PDT na tribuna da casa. Sim, senhor. Justificativa de voto do vereador Paulo Henrique Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, além da importância da reforma, que é uma reivindicação antiga dos moradores, dos padres da Igreja do Rosário, nós devemos ressaltar também que é um recurso obtido através do deputado Bruno Covas, que é um parlamentar que essa é uma reivindicação, já tem outras reivindicações, que através de recursos está atendendo Barretos, está atendendo a Santa Casa e o município de Barretos. Então, a gente queria deixar essa ressalva, porque é uma conquista do deputado Bruno Covas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, como líder do PDT, o vereador Luiz Carlos Anastácio Paçoca. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, munícipes que nos assistem pela TV Barretos. Senhor presidente, a minha vinda na tribuna desta casa, nesta noite, é para trazer ao conhecimento da população de Barretos e ao conhecimento dos colegas vereadores uma resposta que este vereador recebeu do Executivo, que me pegou de surpresa, e eu acho que os senhores também vão ficar surpresos. Trata-se do assunto referente, senhor presidente Sebastião Rodrigues, do motorista Oswaldo, que veio perder a sua vida num trágico acidente na proximidade da cidade de Limeira, na via Ianguera. No dia 1º do mês 3, entristeceu muito todos nós, porque ele levava junto com ele numa perua não adequada, numa Paraty, não é isso, Kiko? Doentes para a cidade de São Paulo, e não sabemos a circunstância, ele veio sofrer um acidente e perdeu a vida, e acompanhantes do veículo que sim ele encontrava dirigindo, perdeu a vida também. Mas, para minha surpresa, e eu acho que vai ser para surpresa de todos os senhores, principalmente aqueles que dão sustentação ao Executivo, que esse motorista, no dia 31, que virava o dia 1º de março, ele estava de férias, de folga. E no dia 1º de março, nós, surpreendentemente, não recebemos o cartão de ponto dele. Ele vem com o dia 1º, escrito, não dá para entender aqui. Paulo, dá uma mãozinha aqui para mim. E o mais grave ainda, por favor, que não consta hora e nem saída e nem um dia de viagem desse motorista. Não sabe se durante todo o mês, quantas horas ele trabalhou, quantas horas, qual era a sua jornada de trabalho, o cartão de ponto dele, deu para entender?
aqui. Assinatura dele. O sobrenome dele é Santos. Então, no dia 3, no dia 1º do mês 3, está o mês 2, está o mês 1, e 1º do mês 3, ele sofreu o acidente, no 1º do 4, desculpa, 1º do 4 ele sofreu o acidente, e o cartão de ponto dele não veio para cá. E durante todo esse mês, ele assinava o ponto e não colocava a hora de entrada, nem a hora de saída, e nem hora extra. Nós não podemos apurar, e ninguém vai conseguir apurar no seu Ministério Público, quantas horas de trabalho que esse motorista fazia, que hora que ele saiu do almoxerifado para a viagem, se ele tinha trabalhado durante o dia ou não. E o mais grave, independentemente do horário que ele saiu no dia 1º, a Prefeitura não nos informa, ela escreve o seguinte: observação, faleceu em 1º de 4 de 2008. O que foi que aconteceu aí? Seu tempo está esgotado, só vai concluir? Vou concluir, se o senhor permitir. Só para concluir. Que eu então, acho que é de extrema 5 minutos. importância, tanto para a mesa como para os demais colegas vereadores. Faleceu em 1º de 4 de 2008 em acidente próximo à cidade de Limeira. Durante todos esses dias, o motorista não teve nenhum dia, Kiko, registrado a sua entrada e a sua saída. Registro de ponto. É gravíssimo. Se ele descansou no dia 31, no dia 1º, teria que estar o cartão de ponto aqui. Independentemente disso, durante todo o mês, não tem nenhum horário de trabalho desse motorista registrado. Nenhum. Não estou inventando. A Prefeitura que encaminhou para casa, nem no mês de janeiro, nem no mês de fevereiro, não tem, e nem no mês 3, não tem nada marcado de horário de trabalho, só tem o cartão de ponto e a assinatura do motorista. Por isso, senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência, ao meu pedido como vereador da Casa, que seja encaminhado ao Ministério Público, para que o Ministério Público, eu, vereador, solicito à diretoria parlamentar que amanhã oficialize o Ministério Público a meu pedido para que tome as devidas providências. Roga a Deus que esse coitado não trabalhou durante todo o dia e teve que viajar de madrugada. Como que se vai explicar, estou encerrando, para a Justiça que o cartão de ponto dele não tinha o horário de entrada e saída no mês de janeiro, no mês de fevereiro e no mês de março? É uma questão da Prefeitura Municipal. Só por isso que eu estou esclarecendo, solicito à diretoria parlamentar que amanhã, a meu pedido do vereador Luiz Carlos Anastácio Paçoca, que encaminhe ao Ministério Público investigação. Muito obrigado. Solicito ao vereador Luiz Carlos Anastácio que me esclareça, Ministério Público normal ou Ministério Público do Trabalho? Ok. Ou estadual ou do trabalho.
Não, eu vou fazer. Meu. Não, eu pedi para fazer. É meu, um ofício meu. O requerimento Não, só para é de autoria do vereador Luiz Carlos Anastácio. Justamente, um ofício meu, como vereador, solicitando ao Ministério Público que tome as devidas providências, encaminhando cópia do requerimento da resposta que veio destinada a mim. Tomarei as providências cabíveis no dia de amanhã. Pela ordem, vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos honra com presença, meu caro telespectador. Senhor presidente, parece que o vereador Paçoca, ele pede que seja oficiado ao Ministério Público um ofício particular dele como vereador. Sim. E Vossa Excelência vai determinar e deferir. Eu vou aguardar amanhã, vou analisar o cargo e vou entrar em contato com o vereador Luiz Carlos Anastácio. Se for regimental, isso partiria... O ofício é para o promotor de onde? Pelo que eu pude constatar, do promotor público de Barretos. Promotoria Pública de Barretos. Eu, só a fim de esclarecimento, se o vereador passou a concordar, eu iria pedir a Vossa Excelência, que eu não sabia dos termos da resposta do requerimento, que se oficiasse o Ministério Público da cidade onde é, ou o delegado da cidade onde é que está se apurando o acidente, para se apurar a culpa de quem foi. Vossa Excelência já citou isso na sessão passada. E outra, questão de horário, para fiscalizar o horário ou não, o vereador Paçoca talvez não tenha conhecimento ou não queira, mas ele tem ônibus, tem uma série de coisas que ele mexe. Não tem como, eu quero dizer para ele que não tem como a determinação de cartão de ponto para o motorista que sai ou chega de madrugada em Barretos, a serviço, não importa. Eu tenho comigo que não tem como fiscalizar esse ponto dele no sentido de ser registrado a saída e volta. No cálculo, sempre foi assim em Barretos, pela quilometragem rodada em termos de período de quilômetros rodados, tantas horas. Mas que esse é o cálculo para se constatar se é essa a preocupação do vereador Paçoca. Mas, a bem da verdade, eu gostaria que desse requerimento ele oficiasse também. Não só ele, porque ele não vai resolver o problema. A casa, Vossa Excelência como presidente, se for assim determinado, que se oficiasse ao delegacia de Limeira, se é que lá tramita o inquérito onde está sendo apurada a responsabilidade, e que mande documentação de laudo pericial daquilo que foi feito, para se constatar realmente a primeira culpa, porque esse cidadão trabalhava na prefeitura, ele vai ter, com a família dele, os encargos em virtude dos benefícios de aposentadoria, porque a vida já se perdeu. Mas tem as consequências com o filho, com o dependente, com tudo isso, o aspecto da convivência da pessoa. E, além do mais, as consequências disso, quem causou esse acidente é ele, que não foi a prefeitura. Ele era, simplesmente, alguém que estaria a trabalho de alguém, do empregador, que no acidente de trânsito, evidentemente, tem resguardado a ele e à família os benefícios previdenciários. Independentemente disso, teria a esposa, filhos, que eu não conheço, se os tem, evidentemente, se valer-se dessa documentação para as providências cabíveis, inclusive de eventuais indenizações contra quem causou o acidente, e se ele realmente é considerado como não culpado no acidente. E eu acho que seria de suma importância. Depois nós vamos ver questão de horário de saída, chegada, como é que fica, como é que não fica. O requerimento eu não tomei ciência, foi a fala do vereador Paçoca, mas para quem sai em determinado horário e chega a determinado horário, eu não sei como tem como regular isso. Eu não fui no almoxarifado ainda para ver isso, mas eu acho que quilômetros rodados se calcula o tempo que se usa para deslocar. Tendo eu, não sou perito no assunto, mas gostaria até de saber. Senhor presidente, eu não queria nem fazer uso da palavra, mas sou obrigado a pedir pela ordem, porque o vereador entrou na discussão. Ele não entendeu e ele quis fazer de conta que não entendeu. Eu sou vereador, eu tenho um direito de requisitar a casa que digite um ofício no meu nome e encaminhe a quem eu quiser. Isso é um direito meu, adquirido, fui eleito, tomei posse. Então, estou solicitando a Vossa Excelência que requer à diretoria parlamentar que oficialize o senhor promotor de justiça, para que o senhor promotor de justiça, se ele entender que é promotor do trabalho ou que não seja, é uma outra questão. Mas nós temos que saber, sim, a lei trabalhista obriga que a hora que você entra para trabalhar, que você pique o seu cartão. Pique ou passe o seu cartão magnético.
Ou assine o ponto. Ou assine o ponto. E tem que ter o horário de entrada e o horário de saída, sim. Eu admiro, o senhor pode entender muito de criminalista, mas de trabalhista o senhor já mostrou que não entende. Não vou discutir mais com Vossa Excelência, solicito que minha solicitação seja protocolada amanhã no Ministério Público e eu assino. Vereador Anastácio, muito obrigado. Vereador Anastácio, o seu pedido foi anotado, é procedente. Só vou estudar a forma como fazer. O que o nobre vereador Otávio Alves Garcia acabou de falar não contraria o que o senhor pediu. Ele simplesmente acrescentou, fez uma outra solicitação. Diferente, porém, uma outra solicitação. Também a mesa da casa adotará as mesmas providências. Não há, eu estou entendendo que não há divergência. Convergência de preocupações, convergência de intenções. Não, concordo plenamente com as palavras de Vossa Excelência, mas a preocupação do vereador de saber quem estava errado, quem não deixa de estar, eu também retribuo a ele a mesma coisa. É uma questão que tem que ser apurado, quem estava errado, quem deixa de estar. Mas eu quero saber aonde começou o erro. Queremos saber aonde começou o erro, porque às vezes a família da vítima não sabe, às vezes, chegar onde chegou. Eu acho que o Ministério Público tem que saber por que não estava marcado. Ó, saiu às 23h30, chegou às 20... Durante 2 meses, não tem um dia de entrada nem de saída. Essa é a minha preocupação. Eu acho que é um dever nosso, da Câmara, de saber, e o prefeito respondeu, a resposta está aqui, marcada, registrado, que o funcionário não tinha horário de saída e horário de chegada. Está aqui. Então, quantas horas ele fazia de trabalho por dia? Eu não sei, Vossa Excelência não sabe, ninguém sabe, e é o que nós queremos saber. Compreendi perfeitamente, vereador Luiz Carlos Anastácio. Volto a repetir, entendo perfeitamente, não existe divergência entre a posição dos dois vereadores, muito pelo contrário, um enfoca, e de um lado, Vossa Excelência, vereador Anastácio, enfoca em um determinado ponto do problema e o vereador Dr. Otávio Alves Garcia em outro. E eu tenho certeza absoluta que o que interessa é o esclarecimento e o favorecer o bem-estar da família do funcionário, infelizmente, falecido nesse terrível acontecimento. Pela ordem, vereador Eu Otávio. só quero dizer, meu caro vereador Anastácio, que realmente a minha especialidade como advogado é criminalista e civilista. Eu realmente não mexo com justiça do trabalho. Mas alguma coisa, parâmetro, noção de direito, a gente tem a obrigação de entender, porque eu frequentei um banco de uma faculdade de Direito. Eu não frequentei banco da faculdade de Direito Criminalista, nem Direito isso. Então, uma noção tem. E aí, ele, talvez, por ser presidente do sindicato, ele deve saber mais do que muito advogado, porque ele deve ter frequentado escola de Direito, alguma coisa, e eu respeito a opinião dele e o ponto de vista dele. Mas eu torno a dizer, como Vossa Excelência disse, e que questão do horário do funcionamento é uma questão meramente administrativa, que pode gerar consequências? Pode. Mas o que eu disse, Vossa Excelência entendeu bem o objetivo, ele pode oficiar para o Ministério Público, para o Papa, para o João Benedito, para quem ele quiser. Se ele se sente autoridade nesse sentido, que o faça. Agora, o que eu não posso deixar é de que, se pensa em apurar alguma coisa, vamos apurar tudo para dar um respaldo para uma família. Não é respaldo para picuinha política e futrica, não. Entendi, é o respaldo vereador familiar, que eu acho que deve ter mulher, filhos, que tem uma dependência desse pai, além da ausência que vai sentir o resto das suas existências, mas a responsabilidade, aproveitando esse embalo, se assim for feita, vai beneficiar a viúva e os filhos, os dependentes, uma série de gastos, se entenderem a autoridade local onde ocorreram os fatos, remeter essa documentação para que possa ser fornecida para a família. Esse é o objetivo. Não é questão de ver se picou o cartão, se não picou. Ele estava trabalhando e tinha aptidão. Então, vamos passar por aí a respeitar o ser humano, independentemente de qualquer coisa. É essa a preocupação, e que o senhor vereador Paçoca manda o ofício para quem ele quiser, que ele sabe como é que faz. Ok.
Só para esclarecer uma coisa. Questão de ordem, vereador André, senão eu vou acabar perdendo o controle aqui. Da mesma forma que foi, eu só quero fazer um esclarecimento sobre o tema. Os dois já falaram, Vossa Excelência não estava participando. Não, é porque eu peguei o requerimento e tem um fator extremamente importante, que é só isso que eu queria falar para Vossa Excelência. O que o vereador Paçoca disse que não entendeu aqui no coisa, na realidade é a assinatura do falecido funcionário. E está assinado só até o dia 25, não com assinatura no dia de 26, 27, 28, 29, 30, 31. De qual mês, vereador André? Do mês 3. Mês de março. Ele veio a falecer no dia 1º de abril, está até anotado aqui. Sim. Mas a assinatura só consta até o dia 25. É que o Paçoca tinha falado que não tinha entendido o que estava ocorrendo, e agora é que realmente é a assinatura dele. Ok. Nós vamos tomar as providências solicitadas pelos senhores vereadores. De posse dessas informações, todos os senhores vereadores vão ter acesso e vão encaminhar da forma como acharem melhor. Pela ordem, vereador Lipim. Caro presidente, eu acho que realmente a intenção do doutor Otávio, como entendedor do assunto, como sempre foi, é para melhorar a situação. Nós sabemos, eu tive a oportunidade, senhor presidente, de estar investigando esse caso, porque a família envolvida são pessoas que eu conheço, a perda realmente é uma coisa insignificante, que a gente sabe que para a família isso representa muito, a perda também das pessoas que estavam na ambulância. Mas a minha sugestão, senhor presidente, gostaria que ficasse constando em ata, é o seguinte: nós sabemos que uma viagem longa daqui para São Paulo, requer um cuidado muito especial do motorista e de quem ele leva, que a responsabilidade é dele. Nós sabemos que isso poderia ser amenizado, penso eu, como no dia em que tal procedimento fosse feito, houvesse um descanso para que esse motorista pudesse exercer essa atividade ou essa viagem de uma forma mais preparada. Essa é minha opinião. E é uma opinião que eu tive a oportunidade de ouvir alguns motoristas, que eu entendo que há necessidade, porque o trabalho deles é incessante na cidade. Nós sabemos que eles trabalham constantemente com secretarias em cidades vizinhas, trazendo pessoas acamadas. Então eu entendo, e essa é uma sugestão minha particular, num sentido, senhor presidente, de podermos estar estudando isso. Porque eu particularmente sei que é uma viagem longa e requer um cuidado muito especial. Gostaria de preservar vidas. E eu acho que essa é uma sugestão que deveria ser acatada. Vereador Olímpio Jorge Nabem, eu quero dizer aos senhores vereadores que esse assunto, inclusive, não está em pauta. O vereador Anastácio, ao receber a resposta e tomar conhecimento dela, pediu a palavra como líder, tá certo? O vereador Otávio colocou como pela ordem, mas também não foi pela ordem. Mas, de qualquer forma, eu vou acatar o requerimento dos dois vereadores e a mesa da Câmara vai proceder de acordo com o solicitado pelos dois. Só não posso garantir, vereador Anastácio, que isso seja comunicado amanhã, mas ao longo dessa semana, tá certo? Agora eu queria resgatar imediatamente a pauta da sessão e queria resgatar o regimento interno, tá certo? Até entendo que o fato em si possa provocar comoção, porque nós estamos falando de vidas humanas, de família que perdeu o pai e etc. e tal. Mas vamos retomar a pauta da sessão e a questão do regimento interno. Atenção, senhores vereadores. Vamos apreciar o projeto de lei número 58/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a prefeitura do município de Barretos a receber, mediante repasse efetuado pelo governo do Estado de São Paulo, recursos a fundo perdido. Volto a ler aqui, é um montante de R$150 mil para destinação
A destinação é para sinalização de ruas e vias expressas. No caso, é a sinalização semafórica da Avenida Professor Roberto Frade Monte. E realmente lá precisa de sinalização, de alterações. Então, está em discussão... Não, as comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Correia solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Kiko Miziara. Também o vereador André Rezec solicitou. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, dinheiro a fundo perdido é sempre muito bem-vindo. Então, que venha mais esse e que venham muitos outros. Mas, senhor presidente, conforme a ementa do projeto diz, é para sinalização semafórica. E aí a coisa deixa uma questão muito pertinente, no sentido de que teria que se implantar um semáforo a cada esquina, e cada um deles, assim, de alta tecnologia, para atingir R$150 mil. Não acredito que seja nenhum nem outro. Serão implantações de semáforos usuais, como são feitos em outros pontos da nossa cidade. Então, aqui o vereador André me traz que o projeto de sinalização semafórica da Frade Monte fala em 20 semáforos no valor unitário de R$ 1.425, totalizando R$ 28.500. Mais 24 semáforos, e aí vai especificando as características de cada um, coluna com aço galvanizado, coluna simples com não sei o quê, etc. Gente de Deus, R$150 mil que vem a fundo perdido, vem com destinação, mas eu acho que houve alguma imprudência, alguma imperícia de alguém para conseguir toda essa verba para uma coisa que não vai ser tão necessária nesse nível de gasto. E isso me preocupa bastante, porque está aqui tudo especificado de acordo com a ementa do projeto, de acordo com o conteúdo do projeto, para muita coisa que eu acho que não vai ser implantada, nem tem espaço físico para isso. A começar dos 20 semáforos que o vereador André me trouxe aqui no conteúdo. 20 semáforos, a cidade de Barretos todinha não tem. Não tem. Se a gente for contar, não vai achar 20 semáforos em Barretos, não. E, no entanto, vai colocar só na Frade Monte 20. Eu considero que a Frade Monte é uma via de muita importância, é uma via que deveria até ser olhada com melhor carinho por parte de todas as administrações, porque é uma via que ela faz vinculação de diferentes bairros e até mesmo da entrada da cidade, através da Avenida Néquer de Carvalho. Mas não me desce de forma alguma, não é cabível dentro da minha forma de compreender as coisas, que a administração tenha feito um convênio desse nível para destinar todo esse dinheiro para coisas que ela não vai fazer. Isso é mais do que evidente. Não cabem 20 semáforos, a não ser que ele coloque um semáforo em cada esquina da Avenida Frade Monte. E aí ela vai se tornar simplesmente intransitável. Porque com o passar de todos os anos aqui em Barretos, não houve um único secretário de trânsito que conseguisse sincronizar os semáforos de Barretos. Não houve um único. E não vai ser agora que vai fazer um processo desse tipo e se sincronizar de tal forma que todo mundo percorra a Avenida Frade Monte livremente, não tendo que brecar cada semáforo, como acontece na 23, como acontece na 18 e assim por diante. Pois não, vereador. Obrigado pela parte. E é bom esclarecer que a Frade Monte, ela começa na faculdade e termina na rotatória da Néquer de Camargo, da Avenida 7. Eu acredito que não dá 1 quilômetro, né? 1 quilômetro. Pode ser que dê um pouco mais. 1000 metros.
Em 1.000 metros vai ter 20 semáforos? Pois é. Não, o Kiko está dizendo Está aqui isso. no projeto. Então, 20 semáforos em 1 quilômetro. Na Avenida Frade Monte. Não, se for isso, vereador Kiko, em 1 quilômetro, uma extensão de 1 quilômetro, ter 20 semáforos, isso vai ficar na história. Assim, eu quero ver esse semáforo. Porque eu vou gastar 2 horas de Barreto, da rotatória do Savenhago até a faculdade, porque eu vou parar de 3 em 3 minutos. Vai. Mas o que me preocupa mesmo, senhor Vereador presidente, Kiko, o senhor me concede pois não. 1 minuto? Eu quero lembrar a Vossa Excelência que Vossa Excelência não tem que solicitar isso daí, né? Vossa Excelência é o presidente da casa. Não, mas é só por uma questão de educação, de democracia e de educação e respeito aos companheiros. Eu só queria dizer para Vossa Excelência que não me assusta. Se nós lembrarmos como funciona, como é a Avenida Roberto Frade Monte, nós vamos chegar à conclusão que em muitas esquinas daquelas, nós temos a confluência de até 4 ruas. Até 4 ruas. Então, não são semáforos simples, são semáforos até de 4 posições. Possivelmente também, e tal projeto aqui, eu não tinha tido a oportunidade de olhar, mas eu já tinha visto esse projeto na mão do secretário de Trânsito, vai existir ali uma rotatória diferente, existem pontos que serão fechados, pode haver semáforo para pedestres, tá certo? Porque a Frade Monte talvez venha a ser hoje a avenida mais movimentada da cidade de Barretos, tá certo? Então, eu não quero emitir juízo de valor, fazendo comparativos de valor unitário de semáforo com a quantidade da verba ou o preço, porque era preciso conhecer o projeto mais profundamente. Então, mas não me surpreende de forma alguma que ali vá ter 20 semáforos, porque vão existir esquinas que vão exigir 4 semáforos. Não. Podem existir esquinas que vão exigir 1 semáforo. O 1 semáforo pode ter a função de ser triplo ou quádruplo, dependendo da função e do que se pretende, mas é 1 semáforo só. A não ser que a prefeitura não consiga comprar em mercado um semáforo nessas condições. Aí seria, vamos dizer assim, acima de tudo, uma falha técnica comercial, porque existem semáforos desse tipo. Existem até semáforos, como existe na cidade de Maringá, na cidade de Londrina, que são crescentes, de tal forma que o usuário perceba claramente que ele vai fechar para ele, daí 10 segundos, 5 segundos, e não se faça como aqui em Barretos, quando o sinal dá amarelo, todo mundo acelera. Ao invés de frear, todo mundo acelera. E a maioria acaba ultrapassando o semáforo no sinal vermelho. Pois não, vereador? Só para esclarecer, se olhar direitinho, são 20 semáforos, 24 repetidor de semáforos, que é o paralelo, e 24 focal para pedestres, que é o para passar pedestres. Então, são 20 semáforos mesmo, 24 repetidoras, que daí até 3 ou 4 do mesmo, e mais 24 para pedestre. Pelo menos é o que está na planilha aqui. De qualquer forma, isso é um exagero. Eu entendo que deveria existir, e tem que existir realmente, semáforos para pedestre, que deveria ser respeitado, que por ambas as partes, por parte do motorista e por parte do pedestre, que nem sempre ocorre, para evitar o mais grave de todos, que é o processo de acidente e atropelamento. Mas, de qualquer forma, nenhum de nós vai votar contra o projeto, evidentemente, mas qualquer um de nós vai votar intrigadamente como eu. E eu vou querer a prestação de contas disso daqui. Não porque eu entendo que possa existir um exagero na implantação das coisas. Eu acho que é um exagero na argumentação técnica de se implantar tudo isso aí e o custo que vai gerar isso.
E isso muito bem poderia significar que, não havendo esse número de gasto, esse valor de gasto que está expectado no projeto, isso aí pudesse vir a ser usado em outras funções, e isso faz parte das administrações. Dizer que não faz, o dinheiro veio só para isso, é para ser usado nisso, duvido. Mas que fosse usado, então, em alguma coisa que melhorasse ainda mais as condições de tráfego da cidade, as condições de segurança da cidade. Inclusive numa coisa que está faltando muitíssimo aqui em Barretos, que é a educação de trânsito, que é a educação das pessoas em si. Nós presenciamos, basta ler os jornais da cidade, todo dia o altíssimo índice de acidentes que ocorrem em Barretos, principalmente envolvendo motociclistas. E isso está acontecendo porque tem sido abusiva a forma como alguns têm conduzido. Às vezes não é ele o responsável e o culpado, mas isso daí faz parte do elevado número de acidentes e mortes da cidade. Uma cidade como a nossa, que tem ruas claramente sinalizadas e ruas quase todas retas, não poderia ter um nível tão elevado de acidentes como tem em Barretos. Mas eu quero deixar aqui claro, senhor prefeito, senhor presidente... Ainda não, vereador Kiko. Todo mundo tem essa expectativa. Eu, por exemplo, não tenho, não. Então, se um dia eu cometer o lapso de fazer isso, eu cometi um lapso muito grave que eu vou ter que me analisar para saber como é que eu errei a tal ponto. Mas o que a maioria tem, tem. Mas como eu estava querendo dizer, senhor presidente, eu não estou entendendo o exagero que se pretende dar a esse projeto. Vossa Excelência quer uma parte, vereador? Pois não. Vereador Kiko, eu queria só dizer para Vossa Excelência, eu estava analisando aqui, inclusive, o projeto que chegou hoje na casa, e a gente observa que, a princípio, olhando, como Vossa Excelência está dizendo, parece que um exagero de semáforo. A Frade de Monte tem mais de 1.000 metros? Tem. Que ela inicia ali na rotatória dos dias de guerra, até chegar lá na 7, vai dar mais de 1.000 metros. Mas, e aqui está, quer dizer, alguém se planejou alguma coisa aqui errado? Vossa Excelência tem de concordar que não foi em Barretos, porque veio a verba do Estado, o repasse, alguém veio para constatar, estou vendo aqui a assinatura do diretor técnico do escritório, para remeter a documentação para o diretório regional, para o escritório regional. Então, há uma fiscalização técnica do dinheiro que está vindo do Estado. Mas, enquanto Vossa Excelência falava, eu estava aqui com meus botões lembrando e pensando nisso aqui. O vereador André veio me interpelar, e pegando a manifestação do vereador Existo, e eu me lembrei, num período de 200 metros em Barretos, deve ter 16 semáforos. E vou dizer para Vossa Excelência vai concordar comigo. Vossa Excelência chega na 28, que é a 43, tem um semáforo de passagem para o lado de lá e tem um semáforo no meio da rua. Tem um semáforo de quem vem na 43 no sentido União-Rodovia. São 3. No mesmo cruzamento, tem um semáforo de quem vem na 43 no sentido Rodovia-União. Só ali já deu 4 semáforos com 4 braços, 6 braços, numa esquerda. Concorda comigo? São 1, 2, 3, 4 semáforos ali. Não. Aí eu chego na 30... A funcionabilidade é de 3. Não, A funcionabilidade de 3. Com quantos números a postinha colorida está pregado lá? Não, ele tem os braços que puxam, eu estou dizendo, para chegar lá, para lá, semáforo, a gente chega e está lá, vermelho, verde e vamos embora, tem lá, só ali tem 4 ou 6. 4, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Na 32 com a Aí 43 na 30 tem tem 4, mais o de conversão à esquerda, de pedestre, que ali são mais 6, são 10. E na 32, repete. Então, só ali naquele setor de 200 metros, ali, não sei se Vossa Excelência concorda ali, então vai ter o quê? 6, com 4, 10 e 4, 14. Então, eu não quero, se isso aqui for exagero, alguém vai prestar conta disso, lógico, evidente. Se veio o dinheiro a fundo perdido, e se alguém planejou isso, de inconformidade com o ponto de vista de alguém ou não, e se vai ser utilizado isso lá na Frade de Monte, por exemplo, na Igreja São Luís, que todos nós aqui cobramos, na passagem de pedestre, ali merece semáforo triplo, inclusive de pedestre, só ali deve ficar uns 6 a 8, penso eu, para garantir aquele pessoal que sempre nós reclamamos aqui, mesmo nas gestões anteriores. E quando mudou-se o tráfego lá agora, que tirou inclusive o radar de lá, aquilo que era reclamado, que não era condizente com tudo isso, porque feria no bolso, tem quem reclama que hoje teria que voltar o radar para aquele local. Então, ali naquele setor, e ainda é o meio do caminho até chegar a 7.
Então, não sei, esse espaço e essa colocação, como diz o vereador Existo, se tem intersecção, pista dupla ou não, vamos ver a instalação disso, como é que vai ficar. E aí o que eu fico mais preocupado é se vai funcionar daquela forma contínua e ininterrupta, de tal forma que não trunque o tráfego. Ou então que dê uma proteção melhor para evitar justamente o quê? A segurança daquilo que todos nós queremos, do transeunte, do pedestre, bem como daqueles que dirigem. Então eu estava analisando, quer dizer, fizeram isso não foi feito aqui, isso já veio pronto. Se veio pronto, se alguém lá tomou por base São Paulo para colocar esse tráfego aqui, errou. Se evidentemente não puder ser colocado, ninguém vai colocar semáforo lá na avenida para não dizer nada com nada. Se puder aproveitar em outro lugar, não sei se pode, porque veio para esse objetivo. Então nós temos que aguardar para ver a aplicação da coisa. Com certeza, mas eu quero lembrar a Vossa Excelência, vereador, que a Frade Monte ela começa numa rotatória, ela tem mais uma rotatória no meio dela e tem outra rotatória, tem mais duas rotatórias na sequência dela, uma para frente da faculdade e outra mais para frente. Isso, uma na 20, uma que vai dar a saída lá para o Hospital do Câncer e a da 7. Então, mas ela já tem 3 rotatórias. Né? A Rua 32 não tem nenhuma, a Avenida 43 não tem nenhuma rotatória. Então, ela requer até muito mais cuidados exatamente para poder disciplinar o tráfego, coisa que eu entendo que seria muito melhor em qualquer circunstância que não tivesse semáforo, não, tivesse exatamente as rotatórias que dessem condição de fluxo melhor. E que as rotatórias seriam melhor disciplinadas. Excelência, me completa, só a complementação? Só para dizer, agora, olhando nessas rotatórias, eu verifico lá na Frade Monte, agora me veio à mente. A rotatória mais simples é aquela que deriva ali para Conselheiro Antônio Prado. E assim mesmo ali tem um truncamento da Conselheiro Antônio Prado, da Travessa 22, que desemboca ali, da Frade Monte, das duas pistas. É a rotatória mais simplesinha e que ali merece uma sinalização, mas tranquilamente, e ali eu não sei quantos semáforos seriam gastos ali. Lá a outra, a segunda, que Vossa Excelência lembrou bem, ali tem 1, 2, 3, 4, 5 ruas de intersecções, todas na rotatória, que merece também, talvez até um semáforo muito mais amplo nessas rotatórias, para justamente disciplinar o trânsito em todos os sentidos. Como é que vai fazer isso? Alguém que entenda. A única outra mais simples é a rotatória da Necker, que é a Avenida 7, que você já adentra nela e já pega a preferência, cortando a preferência, inclusive, da Necker, de quem vai da Necker para a rodovia. Lá eu não sei se seria questão